Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cris e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Gramado. Muitas páginas fazem postagem de Gramado dizendo que ela é a Suíça brasileira, a Europa brasileira, mas eu fico me perguntando por que a gente tem que dizer que paisagens lindas que ficam no Brasil deveriam ficar em outro lugar? Essas paisagens são brasileiras, não é Europa, é Brasil. O Brasil tem lugares incríveis e todos eles fazem parte da pluralidade de culturas que é o Brasil. Antes de fazer esse vídeo, eu criei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para as pessoas escreverem o que elas gostariam de saber sobre a cidade. A primeira coisa que vocês precisam saber é que Gramado não tem aeroporto. Se você for de avião, deve comprar passagens ou para Porto Alegre ou para Caxias do Sul. Apesar de Caxias do Sul ser mais próximo de Gramado que Porto Alegre, é mais comum e mais barato encontrar passagens para Porto Alegre do que para Caxias do Sul. Então vamos supor que você pegue um voo da sua cidade para Porto Alegre. De Porto Alegre até Gramado, ainda faltam 120 quilômetros. E existem algumas maneiras de completar esse trajeto. Você pode fazer esse trajeto de ônibus. Custa cerca de R$ 56 por pessoa e a viagem dura cerca de 2 horas e 20. Outra opção é pegar um transfer, mas esses valores variam bastante de acordo com a agência de turismo que você escolher. Outra maneira de ir de Porto Alegre a Gramado é via táxi ou Uber. Se você for de táxi, o valor é cerca de R$ 330. E se você for de Uber, no momento em que pesquisei, esse valor estava cerca de R$ 177. Mas é importante lembrar que o valor do Uber varia bastante de acordo com o horário, condição climática, esse tipo de coisa. Por último, mas não menos importante, existe a opção de alugar um carro em Porto Alegre e ficar com ele a sua viagem toda, né? Ele vai servir não só para fazer o trajeto, como também os seus passeios na cidade. O valor para alugar um carro em Porto Alegre é cerca de R$ 70 por dia. Isso vai depender da categoria de carro que você escolher. Nós escolhemos alugar um carro e pra gente foi super tranquilo. Nós alugamos o carro online antes de ir e apesar da locadora de carros não ficar dentro do aeroporto, eles têm um transfer gratuito que te leva do aeroporto até a locadora. E esse trajeto leva menos de 10 minutos, porque a locadora fica bem pertinho na saída do aeroporto. Agora falando um pouquinho sobre a estrada. Existem duas rotas principais que vão de Porto Alegre a Gramado. A rota mais rápida é seguir pelas rodovias principais, que é composta pela BR-116 e em seguida pela RS-239. É um trajeto bem tranquilo, a maior parte dele é em linha reta e depois a parte da serra tem algumas curvas, mas não são tão perigosas. O outro caminho, que é o mais famoso, mas não tão rápido, é fazer a Rota Romântica. E é dela que nós vemos várias fotos maravilhosas na internet. Ela está na lista das estradas mais bonitas para se fazer de carro no Brasil. É uma estrada secundária que tem bastante curvas, mas mesmo assim a gente achou bem tranquila. Para quem já dirigiu na Anchieta ou na Regis Bittencourt, a estrada é suavíssima. Quando a gente fala de Gramado, a gente pensa logo em frio, neve. A maioria das fotos que a gente vê na cidade são desse clima, com os termômetros, com temperaturas super frias, além da neve que já cobriu a cidade algumas vezes. Então, a maioria das perguntas era sobre frio, se realmente faz frio na cidade, o quão exportável era o frio. Sinto decepcionar vocês, mas quando eu fui, era outubro e estava fazendo muito calor. Segundo as minhas pesquisas, se você gosta de frio, você deve visitar a cidade entre julho e agosto, que é quando fazem as menores temperaturas lá. E a temperatura média é de 7 graus Celsius. Agora, se engana quem pensa que só porque gosta de calor não pode visitar a cidade. Entre dezembro e fevereiro são as épocas mais quentes de Gramado, temperaturas médias são de 26 graus Celsius.
Como boa paulista que sou, eu sei bem que uma cidade pode fazer as 4 estações do ano em um dia só. É mais ou menos isso. Existem alguns dados sobre a temperatura média em cada época do ano, mas isso não impede que em dezembro, janeiro faça um dia frio, em julho, agosto faça um dia quente. Então a dica pra hora que vocês forem fazer a mala é: levem um casaco, mas também levem roupa de calor. Porque assim vocês não ficam desamparados em nenhum clima que vai fazer na cidade. Se fizer calor, você tá preparado. Se fizer frio, você também tá preparado. Mas tá mais calor que em Praia Grande, essa é a realidade. Não sei vocês, mas quando eu vou visitar um lugar diferente, eu quero experimentar um monte de comida diferente, as comidas locais. Eu sempre faço muitas pesquisas antes de visitar o lugar. E aí, quando eu chego num lugar, eu já sei quais restaurantes eu vou visitar. Gramado é conhecida por 2 tipos de comida: o churrasco gaúcho e o fundi. Mas, além disso, existem muitos restaurantes na cidade com influência italiana e alemã, porque a cidade de Gramado foi colonizada por italianos e alemães. Além das comidas típicas, ainda existem outros tipos de culinárias, porque afinal é uma cidade turística, nem todo mundo gosta de um certo tipo de comida, então eles têm uma variedade muito grande. As perguntas que eu recebi sobre esse assunto eram em sua maior parte relacionadas aos valores. E realmente, as refeições na cidade são bem caras. Mas os restaurantes em si não são um lugar só para você ir e comer. Eles são, em sua maior parte, uma experiência, e por isso o custo é bem elevado. Mas esse tipo de coisa você consegue pesquisar na internet, né? Hoje em dia existe o TripAdvisor e alguns outros sites com avaliações dos restaurantes, e além das avaliações, muitos deles também colocam o cardápio. Se não tem no TripAdvisor, tem no próprio site do restaurante. Por isso a pesquisa antes da viagem é tão importante quanto a viagem, porque dessa maneira você consegue se preparar para não se assustar com os valores quando chegar lá. Recebi uma pergunta muito interessante sobre isso, que foi: qual restaurante eu achava que tinha o melhor custo-benefício no quesito experiência e valor? E eu não consigo escolher só um. Por isso, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês em 3 restaurantes diferentes. O primeiro restaurante se chama Carne e Osso Steakhouse. Por ser uma steakhouse, ele é um lugar especializado em carnes. Ele tem um ambiente bem aconchegante. Ele é rústico, porém moderno. Toca umas músicas bem legais que o Senhor Paixão amou. O cardápio dele está disponível no site, então você consegue ver todos os valores antes de ir. Porém, para vocês terem uma ideia, o preço de uma refeição completa com arroz, carne e acompanhamento fica entre R$ 55 e R$ 79 reais. Uma dica que eu vou deixar para vocês é de entrada um prato que se chama bombinhas. Eles são os pastéisinhos de queijo, bem crocantes e muito sequinhos, servidos com uma geleia de pimenta muito saborosa. Eu não gosto de pimenta, mas essa geleia de pimenta é incrível. O segundo lugar que eu vou deixar como dica para vocês é um restaurante chamado El Fuego. Existem muitos restaurantes de fundi em Gramado, então é muito difícil decidir em qual você vai. A gente pesquisou bastante e decidiu ir no El Fuego. Esse restaurante serve uma sequência de fundi incrível por R$ 98 reais por pessoa. Essa sequência de fundis é composta por 3 passos. Primeiro vem um fundi de queijo, com alguns acompanhamentos para você mergulhar ali no queijo. Em seguida, uma sequência de carnes na pedra. É uma pedra quente onde você vai grelhando suas próprias carnes e a experiência é bem legal. Por último, tem o fundi de chocolate com fruta. Todos os passos dessa sequência são maravilhosos e o mais legal é que ela é em formato de rodízio, ou seja, você pode repetir quantas vezes você quiser a sequência de queijos, a sequência de carnes ou a sequência de chocolate. O terceiro restaurante que eu vou compartilhar com vocês é o Hector. Esse era um dos lugares que a gente mais queria visitar. A maioria das pessoas acha que essa é uma pizzaria de Harry Potter, mas na verdade ela não é. O universo de Harry Potter é licenciado pela Warner
E por esse motivo, as pessoas não podem simplesmente sair fazendo restaurante de Harry Potter por aí, porque senão a Warner vai lá e fecha o restaurante. Então, essa é uma pizzaria temática do universo bruxo, mas não de Harry Potter. Eles criaram a sua própria história, personagens, símbolos, linguagem e tudo mais. A experiência ela é muito imersiva, porque os funcionários estão o tempo todo interpretando seus papéis como alunos e como professores de uma escola de magia. Um exemplo de como eles criaram todos esses símbolos e como é a imersão do lugar é que as pizzas não se chamam pizzas, elas se chamam disco de sabor. Mas vem-me dizer que Hector, o dragão, é responsável pelas maravilhas que vocês estão saboreando. Enquanto você come, os funcionários fazem todo um teatro contando a história do personagem principal, que é o Hector, o dragão. Além disso, eles contam a história da escola deles e do universo deles, é muito divertido. Eles trabalham somente no esquema de rodízio, e o valor do rodízio por pessoa é de R$140. Mas esse valor alto é justificável pela imersão do lugar, pelo trabalho que os funcionários têm que ter interpretando os personagens, além das próprias pizzas, que são muito saborosas e dos sabores mais diversos possíveis. Algumas que eu consigo me lembrar são pizza de alho poró, de picanha, de queijo coalho, tem pizza de salmão, de camarão, de cordeiro. As pizzas doces também são diferentonas, tem pizza de banana split. Enfim, eles dizem que são mais de 80 sabores de pizzas diferentes. É importante você chegar cedo, porque eles estão sempre com filas imensas e o lugar está sempre lotado. E se você não chegar bem cedo, é possível que você nem consiga entrar. E por fim, a parte que a maioria das pessoas queria saber, que é sobre os passeios que existem em Gramado. Por ser uma cidade com foco turístico, existem muitos lugares que foram criados para ser atrações. Para ser sincera com vocês, eu não gosto muito desse tipo de lugar. Existem diversos museus diferentes, museu de cera, museu de carros antigos, museu de carros de esporte, parque dos dinossauros. Esse tipo de coisa não é muito o meu foco como turista. Esses lugares eu não fui e não tenho como contar a experiência para vocês. Lugares que foi criado para ser uma atração e que eu gostei muito de ir foi o Snowland. O Snowland é um parque temático com atividades na neve. Lá você tem neve de verdade, além de patinação no gelo e algumas atividades dentro de uma montanha de neve, como por exemplo o Ice Motion. Que é uma descida, como se fosse um tobogã de um parque aquático, só que você faz essa descida numa boia bem grande e desce um túnel de 90 metros. A descida é super rápida, faz isso num clima de -5 graus. Essa parte eu não consegui filmar, porque como a descida é muito rápida, eu fiquei com medo de pegar o celular, derrubar e acabou a minha vida. O valor do ingresso é R$158 por pessoa e todas as atrações, mais roupa de neve, mais equipamento de patinação, estão inclusos no valor do ingresso. Recebi uma mensagem perguntando se é fácil patinar no gelo. E olha, sinceramente, eu acho que depende muito de cada um. Enquanto eu estava esperando a minha vez, eu vi várias pessoas patinando, tem gente que não consegue se manter em pé em cima do patins e tem gente que já sai patinando logo de cara. A minha experiência pessoal é que é bem difícil. Antes de realmente ir pro gelo, tem uma salinha de preparação. Depois que eu coloquei os patins, tentei ficar em pé e tava conseguindo ficar em pé tranquila, pensando assim, vai ser super fácil, vou arrasar na patinação. Quando chegou realmente a minha vez de ir pro gelo, foi muito difícil, muito escorregadio. Eu me esforcei ao máximo para não cair no gelo, não queria passar essa vergonha na frente de um monte de gente que tava esperando para entrar.
Passei o tempo todo segurando um murinho que tinha em volta da pista de patinação. Mesmo assim, teve um momento que eu quase caí. Mas ao mesmo tempo tinha gente do meu lado que nunca tinha patinado e não precisava segurar no murinho, tava indo super bem. E também tinha algumas pessoas que não conseguiam sair do chão. Então o meu nível ali na patinação estava um médio, né? Eu nem estava o tempo todo no chão e também não estava arrasando. Apesar de tudo isso, apesar de não ter conseguido soltar o murinho durante o tempo todo, eu me diverti muito, pra mim valeu muito a pena. Esse passeio é para os fãs de natureza. Ele não fica exatamente em Gramado, fica na cidade ao lado, chamada Canela. Mas mesmo assim é bem pertinho. Se você for de carro, fica a cerca de uns 20 minutos de distância do centro de Gramado. Nesse parque é onde ficam os bondinhos aéreos e a cascata do Caracol. Para ter acesso à cascata em si, você precisa pegar o bondinho, porque o bondinho te dá acesso a uma espécie de mirante, que aí você tem a vista livre da cascata do Caracol. E esse lugar, para mim, é simplesmente maravilhoso. Não tem como descrever a imensidão desse lugar e a beleza que é estar tão próximo assim da natureza. O passeio em si vale muito a pena. O valor de ingresso para o bondinho é de R$ 48,00 por pessoa. Apesar da maioria dos passeios em Gramado e em Canela serem pagos, existem alguns pontos turísticos que são gratuitos e que são lugares bem bonitos de se ver. Alguns exemplos disso são a Catedral de Pedra em Canela, que eu achei simplesmente incrível. Tem uma arquitetura gótica que eu acho muito bonita. E além disso tem alguns vitrais incríveis lá dentro que você também consegue ver. Em Gramado nós temos a Rua Coberta, o Mirante Belvedere, o Lago Joaquina Rita Bier, o Lago Negro. No geral, eu posso dizer que o que mais me chocou em Gramado é que as coisas fecham muito cedo. Não tem supermercado grande que fique aberto 24 horas. Outra questão que eu acho importante comentar, caso você queira alugar um carro para chegar na cidade, é que o preço do combustível é bem alto. Para vocês terem uma noção, a gente pagou R$ 4,80 no litro do etanol quando a gente foi em outubro. Bom, pessoal, esse foi um panorama bem geral da minha estadia em Gramado. Eu consegui falar um pouquinho de cada ponto do que as pessoas me perguntaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tem todos aqueles clichês agora, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos.